Olá, me chamo Lohan Serrano, tenho 30 anos e sou advogado especialista em direito médico, com ênfase na parte estética, que hoje é uma das áreas mais promissoras da medicina. E primeiramente eu queria agradecer ao CONAS por esse convite maravilhoso de eu estar presente no Congresso Nacional de Direito Médico, dizer que estou muito feliz por essa oportunidade. E quero retribuir ao máximo para vocês, alunos de medicina, sobre a segurança jurídica na clínica de estética. Eu quero que vocês entendam que a estética na medicina é basicamente a arte do rejuvenescimento. Ela cuida das áreas do nosso corpo que não nos agradam, desde sequelas deixadas por procedimentos cirúrgicos, às marcas da idade que não queremos presente em nosso corpo. A estética ela está numa crescente absurda, não só no Brasil, quanto no mundo. Todos os dias surgem novos aparelhos, tratamentos, medicamentos e outras maneiras de ajudar a se ter uma vida mais agradável. Isso se deve, sem dúvida, ao espírito desbravador, inovador que marcam os profissionais dessa área. E hoje, vocês devem conhecer, são vários os procedimentos queridinhos, como a toxina botulínica, que é o Botox, a rinomodelação com ácido hialurônico, fios de sustentação, preenchedores faciais, como cirurgias também, rinoplastia, prótese de silicone, lipoaspiração, blefaroplastia, cirurgias íntimas, entre outras. E como sempre na vida, todas as coisas positivas têm seu lado negativo. E qual que é o lado negativo dos procedimentos e cirurgias estéticas? É a sua obrigação. Mas o que é essa obrigação, Lohan? Eu vou explicar para vocês agora. Então vamos lá. Vocês têm que saber que essa relação entre o paciente e o médico nada mais é do que um contrato de prestação de serviço, onde o paciente, que é o credor, contrata os serviços do médico, que vira um devedor, para um determinado procedimento médico, correto? E dentro dessa relação do paciente médico existem dois tipos de obrigações: a obrigação de meio e a obrigação de resultado. A obrigação de meio, o credor, que é o médico, ele tem um compromisso com o paciente de utilizar todos os recursos disponíveis para se ter um resultado, sem, no entanto, ter a obrigação de alcançar aquele resultado perfeito. Ele busca-se a cura, logicamente, com um resultado, porém, se não alcançá-lo, não existe a culpa do médico, não há o que cobrar, ele não vira um devedor. Já na obrigação de resultado, que é a obrigação da parte estética, já fala por si só, né? A prestação de serviço tem um fim definido. Se não houver um resultado esperado, há inadimplência por parte do médico, onde ele terá que arcar financeiramente caso não chegue no resultado que prometeu. Então, se o médico promete um resultado, ele não chega, ele vai ter que reembolsar o paciente ou às vezes até indenizá-lo por esse não resultado. Descomplicando para vocês, no caso da estética, a obrigação de resultado, se você não chegou a esse resultado esperado, você terá que reembolsar o paciente e talvez indenizá-lo por esse resultado não esperado. Entenderam? Mas calma, não se assustem. Tem muito chão pela frente e vocês verão como podemos dirimir esses riscos para o profissional da saúde. Desta forma, fica claro que hoje, para quem for atuar no ramo da estética, a medicina é totalmente defensiva. E eu falo defensiva no sentido de documentos médicos e condutas médicas. Ou seja, essas duas palavras, documentos e condutas, que irão deixar você seguro juridicamente e minimizar ao máximo a chance de você levar um prejuízo no seu consultório. E é nessa hora que entra o direito na medicina, o advogado na sua vida, para levar essa segurança jurídica para dentro do seu consultório. E eu sempre gosto de explicar que o direito dentro da medicina tem 3 pilares. É simples. É o direito contencioso, que é a defesa, que é quando o advogado atua em processos que demandaram contra o médico, ou seja, paciente processa o profissional que precisa se defender, quando chega uma citação de alguma ação judicial no seu consultório, na sua clínica. 2. O direito administrativo, que é quando o advogado atua em processo administrativo nos conselhos de classe, ou seja, quando o conselho recebe uma denúncia e abre uma sindicância contra o médico, precisa se defender. E o mais importante para mim, que é o direito preventivo. O que é o direito preventivo? É o controle de risco na clínica ou consultório, onde o trabalho é feito exatamente para que o profissional de saúde não seja processado ou denunciado. E se for, todas as suas condutas alinhadas com os documentos elaborados resultaria na segurança jurídica.
onde facilitaria uma improcedência de uma ação ou absolvição no conselho, minimizaria isso. E dentro desse direito preventivo está a elaboração de documentos e as condutas corretas a se tomar diante de fatos, ocorrências, episódios com os pacientes. E referente a essa elaboração de documentos, eu quero falar sobre 2 documentos com vocês, importantíssimo para se proteger juridicamente e tentar igualar ao máximo as obrigações e informações com o paciente. Vamos lá, o primeiro documento é o contrato de tratamento com o paciente. Esse contrato de tratamento ele é equiparado a um contrato de prestação de serviço com o paciente, essa relação do médico com o paciente, tá? Ele é formalizado entre as partes com várias cláusulas específicas para obrigações e responsabilidade, não só do médico, o paciente tem responsabilidades. As cláusulas mais importantes nele são: qual o tipo de serviço você tem que colocar, o prazo do tratamento, qual a forma de pagamento, as obrigações são das 2 partes, não somente do profissional da saúde, o paciente ele é corresponsável pelo resultado. O paciente que falta em retorno é caracterizado como abandono de tratamento, não existe garantias de resultado, há obrigação de meio e rescisão e multa contratual. Outra observação é a agilidade e segurança em cobrar esses valores de pacientes inadimplentes, ou seja, devedores que não pagou. E para a justiça, o paciente é a parte hipossuficiente da relação, é a parte mais frágil. E onde você, médico, futuro médico, tem o dever de se proteger juridicamente. Então vamos aqui no exemplo. Você faz um contrato com o paciente, normalmente ele chega na sua clínica, no seu consultório, ele acha que a partir dali tudo vai ser culpa do médico acontecer, tanto do resultado ser bom ou negativo. Enfim, a culpa é do médico. E não é assim, o paciente é corresponsável pelo resultado. Se ele não seguir umas instruções pós-procedimento, pós-tratamento, nunca o resultado vai chegar ao seu melhor. Não vai chegar, não adianta. Então o paciente ele tem que cumprir com esse contrato e seguir as instruções pós-procedimento, pós-tratamento. Outra coisa muito importante, como eu disse, é a forma de pagamento. Por quê? Esse contrato ele te assegura uma cobrança de um paciente inadimplente mais rápido. Vamos supor, você não tem contrato, o paciente faz um tratamento com você, certo? E o paciente não paga esse tratamento. O que acontece? Você vai ter que acionar o seu advogado vai ter que entrar com uma ação de cobrança, porque não tem o documento, que é o contrato de tratamento com o paciente. E isso daí, essa ação de cobrança, até ela se findar, tudo depende, às vezes vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, tudo depende. Agora, se você tem esse contrato, você executa esse contrato na justiça, a hora que o juiz recebe, ele dá 3 dias para o paciente pagar ou contestar. Então, a forma é muito mais rápida para você receber desse paciente, para você conseguir esse dinheiro. Então, o paciente fica muito menos tempo inadimplente, a não ser que ele não tenha dinheiro mesmo, enfim, mas isso é outro assunto, certo? O segundo documento importantíssimo é o termo de consentimento informado e esclarecido. O termo de consentimento ele é um documento que tem a finalidade de comunicar e informar ao paciente o seu diagnóstico, prognóstico, os meios e formas de tratamento, pré e pós-procedimento, contraindicações, riscos, tudo, para você nunca mais esquecer. Primeiro você informa o paciente, depois você sana as dúvidas dele, até ele ficar esclarecido, para posteriormente ele consentir e fazer o procedimento e assinar o termo, tá? O termo de consentimento hoje é uma das maiores causas de indenização contra o profissional da saúde. Ou seja, caso o procedimento ou a cirurgia tenha riscos e o profissional da saúde não informou sobre esse risco para o paciente e aconteceu algum tipo de dano no procedimento a ele, a indenização é certa. Então, o termo de consentimento hoje ele tem que ser personalizado e específico para cada procedimento. Esse termo de consentimento genérico, baixado do Google, extraído do site do seu conselho, copiado de um colega, está sendo caracterizado nulo nos tribunais brasileiros.
A falta de informação, a falta do termo de consentimento específico, hoje, é sinônimo de prejuízo profissional. Então, para finalizarmos essa parte do termo de consentimento, você necessita informar tudo para o paciente. Todas as informações do procedimento, do tratamento, da cirurgia. Ele precisa estar informado, esclarecido, para ele depois consentir em fazer esse procedimento. E é aí que você vai estar seguro juridicamente, correto? Desta forma, fica nítido que com um contrato de tratamento correto, você passa a dar obrigações e deveres para o paciente, fazendo com que o resultado não dependa somente do médico, e sim da união entre ele e o paciente. E com o termo de consentimento, você deixa o paciente totalmente informado sobre tudo, do seu procedimento, ou cirurgia, ou tratamento, sanando todas as suas dúvidas e, consequentemente, ele consentindo em fazer, mesmo sabendo todos os seus riscos. Muito importante saber todos os riscos, viu? Muito. Agora, saindo dessa parte da elaboração de documentos, iremos entrar na parte das condutas que o médico tem que tomar durante uma intercorrência em um procedimento ou quando chega uma intercorrência no seu consultório, tá? Primeiramente, nós devemos saber que na intercorrência na estética, é o termo que define a ocorrência de um evento inesperado em um procedimento, cirurgia ou tratamento, que não poderia ser, em geral, previsto ou alertado ao paciente no momento da execução. E essa intercorrência, vocês têm que saber que faz parte do atuar de vocês, do médico. Caso nunca ocorreu, irá ocorrer. E nessa hora, você tem que estar preparado para o procedimento reversivo, a cura, como também se proteger juridicamente com o possível paciente descontente, que normalmente a probabilidade é alta. Então, nesses casos, vamos analisar as condutas e os documentos que o médico deverá ter com o paciente quando ele der causa a essa intercorrência. Então, vamos lá. Primeiro, tem em mãos um contrato de tratamento com cláusula de que em qualquer caso de alteração, complicação, intercorrência, efeito adverso, pós-procedimento, o paciente é obrigado a comunicar ao profissional da saúde. Caso não fizer, fica caracterizado abandono de tratamento pelo paciente. 2. Elabore um termo de consentimento específico do procedimento que foi realizado, informando exatamente tudo sobre o procedimento, principalmente os riscos e contraindicações, para assegurar que o paciente consentiu com o procedimento, mesmo sabendo de todos os riscos. 3. Sempre dê toda a assistência para o paciente, mesmo quando ele negar, que normalmente vai negar, via WhatsApp, para você ter provas, material, para você, caso precise apresentar na ação judicial. 4. Elabore um termo de interrupção de tratamento e notifique o paciente via e-mail ou carta R ou WhatsApp, novamente para você ter provas, material. 5. Caso saiba qual profissional da saúde ele irá, tente a comunicação com ele e informe tudo o que foi feito, informando que está à disposição caso necessite. Tudo pelo WhatsApp para ficar comprovado. Vocês viram que vocês têm que comprovar tudo, então é tudo em matéria. E 6. Descreva especificadamente tudo no prontuário, do primeiro atendimento até o contato com o profissional seguinte, sempre com data e hora, normal, como sempre vocês fazem. E é dessa forma, com essas condutas e documentos, que você assegurará a sua segurança jurídica, caso o paciente ingresse com qualquer tipo de ação judicial contra você ou te denuncie no seu conselho. Então é muito importante vocês saberem quando vocês causam alguma intercorrência. O causar é entre aspas, porque às vezes não é culpa do profissional da saúde, e sim do organismo, do paciente, do próprio, da fisiologia do paciente, enfim. Mas então vocês têm que estar preparados, por mais que vocês acham que não errou, que fez tudo certinho, seguiu o roteiro técnico. Não, vocês têm que ter as condutas e os documentos corretos para você ficar seguro juridicamente. Já nessa segunda parte, nós vamos analisar as condutas e os documentos que o profissional da saúde deverá ter com o paciente que chega após uma intercorrência feita por outro profissional. Então vamos lá. Primeiramente, vocês precisam saber que o profissional que atende um paciente que sofreu uma intercorrência
não assume a responsabilidade do profissional anterior, do médico anterior, que causou essa intercorrência, e sim a partir do momento em que ele inicia o seu próprio procedimento, tratamento, entendeu? Então vamos lá para os documentos. Primeiro, teríamos um contrato de tratamento com cláusula informando que a intercorrência foi causada por outro profissional e que o procedimento reversivo tem como objetivo a cura, gerando uma obrigação de meio e não de resultado pelo profissional de saúde. Muito importante essa cláusula, que você troca a obrigação. 2. Caso você for aplicar alguma substância no paciente, algum tipo de medicamento, exemplo, uma hialuronidase, que é feito para reverter, você tem que ter um termo de consentimento específico informando tudo sobre essa substância, principalmente seus riscos e contraindicação. Você precisa informar o que você está injetando no paciente. 3. Caso saiba qual profissional da saúde ele está indo, tente comunicação e informe de tudo que foi feito para uma correta reversão. Tudo pelo WhatsApp, para você ter provas, material. 4. Descreva especificadamente tudo no prontuário, do primeiro atendimento, de como o paciente estava, hipótese de tratamento e tudo que possa ser importante, sempre com data e hora como vocês estão acostumados. Como eu disse, pessoal, hoje a medicina estética ela é totalmente defensiva. Você precisa ter documentos específicos e saber as condutas que deverá ser tomada ao longo do seu dia a dia com os pacientes. Então é simples, não é um bicho de 7 cabeças. Você precisa saber sobre as suas condutas e você precisa ter os documentos assinados com o paciente. É simples, não precisa ter medo de ir para a parte estética por causa disso. É só você ter respaldo jurídico por trás, que aí é sucesso. E seguindo essa linha de raciocínio sobre a segurança jurídica, nada melhor do que uma boa relação com o paciente para evitar qualquer tipo de perturbação. Presta atenção nessa frase que eu vou te falar. O paciente bem tratado não processa. Ele tenta achar 1000 formas diferentes antes de querer processar você. O paciente, quando ele entra no seu consultório, ele leva em consideração tudo. Ele chega avaliando o seu consultório inteiro, desde o bom dia da sua secretária, colaboradora, até a mensagem de como está 30 dias após o procedimento. Essa relação tem que ser baseada na transparência, respeito, honestidade, simpatia e profissionalismo. Sendo essa relação baseada nisso, a relação com o paciente vai ser ótima. Aí, demonstrando isso, o paciente vai se sentir especial, que é o que ele gosta, ele quer participar do procedimento, fazer parte de tudo. Esse é o paciente da nova geração. Então, pessoal, vocês têm que entender o seguinte: o paciente bem tratado, ele vai procurar 1000 motivos antes de processar você. O que ele vai fazer? Ele vai te ligar, ele vai mandar mensagem no seu WhatsApp, ele vai te ligar para o outro profissional de saúde que trabalha com você, ele vai ligar para a sua secretária, ele vai no seu consultório, ele vai querer resolver de todas as formas antes dele processar você, certo? Agora você pega o contrário. Você não tem uma boa relação, você tem que se inverter na posição dele. Você não tem uma boa relação com o médico. A hora que acontecer qualquer dano ou até você achar que o resultado não foi bom, você vai ligar para ele, você vai pedir bênção para ele? Não, você vai direto no seu advogado, o seu advogado vai pegar os documentos e vai ingressar com a ação. Então o paciente dessa nova geração, que é o paciente de hoje, o paciente da estética, ele quer se sentir especial. Ele quer que antes da consulta você converse com ele 5 minutos. Pergunte para ele como ele chama, o nome inteiro, qual família que ele quantos anos que ele tem, o que ele faz da vida, por que ele veio no seu consultório, que time que ele torce. Não tem nada melhor que você chegar lá no retorno, o seu médico fala: ei, olha lá, o teu São Paulinho, hein? Perdeu outra. Você já entra ali, você cria uma intimidade com o paciente. O paciente ele vai pensar 1000 vezes antes de te processar. Novamente, troca de posição. Quando você chega no médico, ele te passa uma confiança, ele te passa uma credibilidade, ele te passa uma simpatia, uma amizade. Você não vai ligar para ele antes de acontecer qualquer coisa, você não vai mandar uma mensagem, mandar uma foto para ele. Você vai, porque ele criou essa intimidade com você. Então essa relação com o paciente, ela é absurdamente importante, tá? O paciente
Perca 5 minutinhos, 10 minutinhos, não vai mudar a sua vida se você conversar com ele 5, 10 minutos antes da consulta. Por mais que você tenha 10, 15, 20 pacientes no dia, conversa com os 10, 15, 20, 5 minutinhos perguntando sobre a vida, entendeu? Então é muito importante vocês terem essa relação, essa boa relação com o paciente no seu dia a dia de médico. E seguindo nessa mesma linha de raciocínio, é dever do profissional da saúde controlar a expectativa do paciente. A alta expectativa gera indenização, isso é fato, turma. O paciente, ele necessita de um choque de realidade. Você não precisa ser indelicado, você precisa informar que o procedimento vai alcançar um resultado bom, melhor do que estava, condicionado à sua condição anatômica, fisiológica, característica biológica, resposta orgânica do paciente. Você tem que informar tudo para o paciente, as coisas boas e as coisas ruins, pois as ruins é a que geram indenização. Então você preste muito atenção e valorize essa relação com o seu paciente, porque eu quero explicar para vocês, turma. Hoje a expectativa na estética, ela é o X da questão. Pensa comigo. O paciente, ele chega no seu consultório, ele vai fazer um procedimento ou uma cirurgia estética, correto? Esse primeiro contato dele no seu consultório não é, na verdade, o primeiro contato. O primeiro contato dele está no seu Instagram, está no seu procedimento ou na sua cirurgia que você fez com um amigo conhecido dele. É a hora que ele apaixona, é a hora que ele vê e fala assim, meu Deus, esse é o médico que eu quero para mim. Então, são meses atrás que ele está pensando, ele está sonhando, ele está contando para o pai, para a mãe, para a esposa, para o esposo, enfim, com tudo. É isso a expectativa dele, tá alta, porque ele acha que ele vai ficar com a barriga trincada, ou com o seio perfeito, ou com o nariz perfeito, a testa sem ruga nenhuma, enfim, ele tá imaginando isso. E aí que você tem que ter o contato com ele. O que é esse contato? Você vai olhar para ele, vai ver se ele tá com a expectativa fora do normal. Se ele tiver com a expectativa aqui, pensa comigo de 0 a 100. Se ele tá com a expectativa 90, 100, como você vai ultrapassar ela? Dificilmente você vai ultrapassar ela. No máximo você vai empatar, que já é bem difícil. Então, nesse choque de realidade, que não é indelicado, você só vai informar para ele, você abaixa para 500, 600, para ele ficar na média ali. Porque fica muito mais fácil de você alcançar e ultrapassar essa expectativa, entendeu? E você, aí depois do procedimento, na hora que você controlou a expectativa e fez o procedimento, e o procedimento teve uma expectativa boa, aí tranquilo, aí você corre pro abraço, ele vai te indicar, ele vai falar que você é o melhor médico do mundo, enfim, a expectativa tem que ser controlada antes do procedimento. Não mantenha a expectativa de um paciente todo exaltado, não chegue para ele e fale assim, vai ficar perfeito mesmo, vai ficar maravilhoso, você vai sair daqui apaixonado, porque ele pode muito bem, após o procedimento, falar, não gostei do resultado, quero meu dinheiro de volta. E aí, por essa propaganda enganosa, que é a expectativa da perfeição, você vai ter que devolver esse dinheiro para ele, juridicamente falando, tudo bem, vamos abranger um geralzão, Você poderá devolver, reembolsar esse valor para ele, você perdeu uma cirurgia, um procedimento da sua vida e às vezes até uma indenização por essa alta expectativa. Então, vocês, futuros doutores, vocês têm o dever de controlar a expectativa do paciente para vocês terem uma segurança jurídica. E nada melhor também do que um paciente controladinho, um paciente ok aqui com você, nada daquele paciente extrapolado, aquele paciente que está a 1000. Tudo no seu devido lugar, tá bom? E para finalizar esse tema maravilhoso que é a estética, quero que vocês gravem essas frases. O custo do cuidado é muito menor do que o do reparo. Se você precaver, se você ter os documentos, ter as condutas antes, é muito mais barato do que depois que aconteceu o dano, depois de uma ação judicial, depois de uma indenização. 2. Os documentos são a sua armadura e seus melhores amigos. Se você não tem documento, você está, vamos assim dizer, você está pelado numa guerra. Então você necessita ter os documentos corretos para ter a segurança jurídica. 3. A segurança jurídica hoje é sinônimo de lucro para o médico. Porque se você tem uma segurança jurídica por trás, você não vai tomar prejuízo. Que, por vez, dá para perceber que você terá lucro. Os documentos
corretos, com as condutas corretas, você terá uma segurança jurídica, você poderá se safar de várias causas aí chatas. 5. Paciente bem tratado não processa. Valorize essa relação. Boa relação com o paciente pode salvar de várias situações chatas, várias. Confie nessa frase. 6. O médico tem o dever de controlar a expectativa do paciente, como nós acabamos de falar. Expectativa sempre aqui na média, nunca em cima, pelo amor de Deus. E médico, a sua segurança jurídica depende somente de você. Então, se você quer ou não ter problemas, se você quer ou não sempre correr riscos dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, você não precisa ter segurança jurídica. Porém, caso você queira trabalhar melhor, trabalhar sem medo, com a autoestima lá em cima, tendo um apoio jurídico atrás, então a segurança jurídica ela é perfeita para isso e só depende de você. E assim eu finalizo o tema de segurança jurídica na clínica de estética e quero agradecer novamente a todos que estão assistindo aqui, em especial ao CONAS pelo convite e todos que me apoiam e me dão força para continuar. E antes de eu encerrar, eu queria falar para vocês o seguinte. Hoje, aqui em julho de 2021, em abril do ano de 2020, eu estava vendo meu primeiro congresso de direito médico como aluno, estudando, vendo o que teria que fazer, qual que é o rumo que eu tenho que seguir, aperfeiçoando cada vez mais. E hoje, 1 ano e 2 meses, 3 meses depois, eu fui convidado pelo CONAS para ser palestrante no primeiro congresso de direito médico deles. Vocês não sabem a satisfação que eu tô parecendo aqueles pacientes com a expectativa lá em cima. Vocês não sabem o tanto que eu quero que vocês vejam essa palestra, que vocês entendam, que vocês não tenham medo do ramo da estética, pois é um ramo que está numa crescente absurda e você só faz o bem para o paciente. Então, a minha frase final aqui é, galera, não desista dos seus sonhos. Ele pode acontecer rápido, como ele pode ser demorado, mas um dia vai se realizar. Então, vocês, alunos de medicina, fica aqui o meu abraço, minha força, vai dar tudo certo e muito obrigado novamente. CONAS, obrigado, tá? Até mais, gente. Valeu!